Muito bem, nós cantamos louvores ao nome de Deus e agora queria orar com o reverendo Rogério. Para mim é uma alegria grande ter você aqui uma vez mais. Espero que Deus conceda a grata satisfação a mim, ao conselho da nossa igreja, junto diaconal e à nossa igreja, de desfrutar da tua pessoa, trazendo reflexões que a gente sabe que Deus vai abençoando cada um e a gente vai alimentando o povo de Deus dessa forma. Queria orar com você, faça bom uso da palavra e que Deus lhe dê do Espírito dele sobejamente para abençoar a nossa vida hoje, tá bom? Pai, obrigado pela vida do teu servo, obrigado pelos momentos que temos juntos, ó Deus, desfrutado na tua presença, que hoje não seja diferente, que o Senhor fortaleça, que o Senhor guie, que o Senhor fale para além dele, além da percepção dele, de maneira que seja eficaz a tua palavra em nossos corações. E execute o propósito para o qual o Senhor tem para cada um de nós. Propósito de transformação, propósito de exortação, propósito de orientação, propósito de consolo. Alimenta-nos, ó Deus, alimenta a vida dos teus filhos. E seja com cada um de nós, para que da parte de quem fala e de quem ouve, não haja nenhum obstáculo, para que a tua voz seja ouvida nessa manhã. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Olá, tudo bem? É um privilégio para mim voltar aqui na Igreja Presbiteriana do Cruzeiro, a convite do Conselho, na pessoa do seu pastor, Reverendo Geraldo. Então quero agradecer o privilégio que tive e tenho, de falar aos irmãos esses dias. Uma vez falei no livro do Apocalipse, dei dois estudos iniciais sobre diaconato e também diaconia, princípio geral, e hoje eu quero encerrar essa série de estudos. Quero agradecer a você pela sua atenção, pedir que o Senhor te abençoe ricamente e que você possa crescer com esse conhecimento que nós obtivemos esses dias aqui, porque certamente aprendi demais com os irmãos. Quero então, sem mais delongas, fazer uma oração e pedir ao nosso Deus que nos abençoe nesse instante. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de mais uma escola dominical, aprendermos, Senhor, sobre o Senhor e sobre o Teu reino. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor elucide, ó Pai, a Tua lei, a Tua palavra diante dos nossos olhos, para que possamos enxergá-la como de fato ela é, a única e infalível verdade de Deus para nós. Que o Senhor abençoe a esta igreja, o reverendo João Geraldo, seu pastor, o conselho. Abençoa, Pai, aos membros que estão acompanhando esta programação de casa. Que o Senhor venha abençoá-los e fortalecê-los também, em nome de Jesus. E assim a Igreja do Cruzeiro possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, me usa como instrumento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, como eu disse, eu tratei do diaconato e da diaconia, não somente do diaconato, mas da diaconia, realmente, um princípio de fazer o bem, de servir ao próximo que está em todas as Escrituras. Eu fiz isso olhando para a história, mas sempre com uma abordagem bíblica, olhando isso para a história, no primeiro momento, qual é a nossa origem, qual é a leitura que nós fazemos do diaconato, digo nossa, os presbiterianos, nós que somos de origem reformada, mais especificamente. Depois eu fiz uma abordagem puramente bíblica, realmente, olhando para as Escrituras, o que é o diaconato, o que é a diaconia, o princípio de diaconia em todas as Escrituras, começando no Antigo e vindo para o Novo, focando no texto de Atos dos Apóstolos e 1 Timóteo capítulo 3. Hoje eu quero encerrar trazendo alguns princípios finais, olhando para a nossa Constituição, a Constituição da Igreja Presbiteriana no Brasil, é claro, sempre embasando isso tudo nas Escrituras, e o texto que eu vou utilizar hoje, que eu vou embasar aquilo que irei falar, é o texto de Filipenses capítulo 2, de 19 até o verso de número 30. Vou ler o texto. Eu rogo os irmãos que acompanhem a leitura que farei com muita atenção e reverência ao nosso Deus, autor último destas palavras. Diz assim a palavra de Deus, Filipenses capítulo 2, Filipenses 2,
Filipenses 2, do verso 19 até o verso de número 30. Diz assim: Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar tão logo tenha eu visto minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Irmãos, eu queria então finalizar esse estudo, essa parte pelo menos introdutória do estudo do diaconato. É um estudo longo, a gente poderia realmente falar de diversos aspectos, mas eu tive que ser bem selecionar bastante, né? Um aspecto histórico, bíblico e o outro constitucional, que você que está dentro da igreja presbiteriana precisa entender muito bem isso, tá bom? Então, olhando para a nossa Constituição, e aqui eu quero linkar o que é dito lá com esse texto aqui, ou na verdade, até porque a Escritura é a nossa base, né? Então tudo que está sendo dito aqui tem que ter realmente uma base bíblica. A nossa Constituição, no seu artigo 9º, diz assim acerca dos diáconos. Ele diz assim acerca dos diáconos. Vou voltar aqui um pouquinho. Na verdade, no artigo 25, tá? Artigo 25, quando ela fala: a igreja exerce suas funções na esfera da doutrina, governo e beneficência, mediante oficiais que se classificam em ministros do evangelho ou presbíteros docentes, presbíteros regentes e diáconos. Aí vai dizer aí no inciso 1, né? Estes ofícios são perpétuos, mas o seu exercício é temporário. Para o oficialado só poderão ser votados homens maiores de 18 anos e civilmente capazes. Então aqui o que a nossa Constituição faz é dizer aquilo que eu falei à luz da história. Quais são os oficiais, ou quem são os oficiais da igreja, e diz que o ofício, sim, ele é perpétuo. Entretanto, o exercício disso, a gente sabe que tem um início e um fim. O diácono, ele precisa realmente ser eleito pela igreja, tendo o início do seu mandato e o fim. Entretanto, ele continua sendo, mesmo depois do mandato, um diácono. Tá bom? E morre diácono, se assim Deus lhe conceder esta graça. Se ele continuar como membro da igreja presbiteriana até o final, ele morre realmente como diácono. Entretanto, para ele estar em exercício, ele precisa estar, então, ou ser eleito pela igreja. Isso eu queria falar muito rápido, tá? Essa parte introdutória, porque eu quero falar de qualificações e também falar de funções. É a minha pegada principal aqui nesse dia, tá? Então ele vai falar de presbíteros e diáconos de maneira geral. O presbítero regente é o representante imediato do povo, por este eleito e ordenado pelo conselho, para que junto ao pastor, então, zelar das ovelhas. E nós temos, então, o que diz respeito ao diácono. O diácono é o oficial eleito, e eu já estou no artigo 53 da nossa Constituição. O diácono é o oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho. O princípio está lá em Atos 6.
ele é escolhido pela igreja, lembra lá do texto de Atos 6, vamos aqui, os apóstolos dizem, né? Vamos escolher aqui, escolhei dentre vós, né? Homens que sejam, e dá as qualificações lá, né? Cheios do Espírito Santo, né? Homens que tenham uma boa conduta. Paulo vai falar que eles deveriam ser marido de uma só mulher, né? Não deveriam ser dados ao vinho, e que o povo escolhe, a igreja escolhe, né? O diácono é um oficial eleito pela igreja, entretanto ele é ordenado pelo conselho, o conselho que lhe impõe então as mãos, para que ele possa então exercer aquela função para a qual ele foi escolhida, né? Para sob a supervisão deste, então ele é ordenado pelo conselho e trabalha sob a supervisão do conselho. Então o diaconato, né? O ofício, ele não é exercido sem a supervisão dos supervisores, que são quem? Os bispos, né? Os presbíteros, os anciãos da igreja. Esse aí, ele ainda vai dizer da seguinte maneira: para dedicar-se especialmente, né? Dedicar-se especialmente. Então, ele se dedica para isso com as seguintes funções, né? Com as seguintes funções. Primeiro, arrecadação de ofertas para fins piedosos. Lembra que a querela toda, né, ali surgiu porque as viúvas dos helenistas, dos judeus, né, da dispersão, possivelmente da dispersão, né, você tem ali judeus dispersos, esses judeus de fala grega, conhecidos como helenistas, as viúvas deles estavam sendo esquecidas. Aí nós até falamos no princípio da diaconia, que o que traz o bem social para nós é a aplicação do evangelho. Aplicação. Então, vem um problema social, esquecimento de gente da mesa, gente passando necessidade, vem a aplicação do evangelho. Os apóstolos então dizem, vamos levantar aqui homens para que sirvam a mesa. Então, eles vão arrecadar ofertas, tá bom? Com fins piedosos. Os fins piedosos podem ser realmente tanto o sustento da igreja, a manutenção da igreja, quanto também a ajuda do necessitado, do órfão e da viúva, que é coisa que eu vou ver aqui nesse texto de Filipenses com os irmãos, tá bom? Embasar aí nesse texto. E aí a outra função do diácono, ele diz o seguinte, que especialmente ele exerce também a função de cuidar dos pobres, doentes e inválidos, não somente arrecadar, mas também, sob a supervisão do conselho, então, assistir ali pessoas que são pobres, necessitadas. Se você vê, até falei de um princípio que vem desde o Antigo Testamento. Qual era o princípio do Antigo Testamento? O princípio do Antigo Testamento é que os levitas, você sabe que eles tinham essa função de recolher também ofertas com essa finalidade. Tá? Tinha, então, essa pegada aí muito importante lá dos levitas. Se você tem textos das Escrituras aí que embasam isso, né, que mostram que eles tinham ali um cuidado para com os necessitados. Então, o que nós temos aqui? Nós temos, eu vou até citar um texto aqui para você gravar, ou anotar aí, é o texto de Números 3, de 5 a 10. Tá? Números 3, de 5 a 10. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano e os recolherás nas tuas portas. Então, virá o levita que fazia uma função parecida com a do diácono hoje. Eu disse para vocês que não se aplica 100%, mas se tem alguém que a gente pode comparar, é o levita que auxiliava lá o sacerdote. E a gente sabe que o sacerdote, o levita realmente fazia isso, auxiliar o sacerdote. Isso aí está claro lá no livro de Números, capítulo 5, versículo 6, quando diz que os levitas estavam lá para auxiliar Arão, que era o sacerdote, tá bom? Então virá o levita, né? Pois nem parte nem herança, ele não tem, né? E vai lá então ao estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas, né? E o comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeres. O que nós temos aqui? Nós sabemos que os dízimos do Antigo Testamento, ele servia também para o sustento desse pessoal que trabalhava dentro, né, os levitas, e o pessoal que trabalhava com o culto, e também para a assistência do órfão e da viúva do necessitado. No Novo Testamento está lá o princípio em Atos. Ele vai arrecadar fundos para servir a mesa. É por isso então que no culto
você tem quem é que arrecada, ou faz a arrecadação, a contabilidade disso tudo aí, a diaconia, né? A diaconia vai lá e recolhe os dízimos da igreja e entrega então para os supervisores, porque eles trabalham sob a supervisão dos apóstolos, que foi quem, no caso, trazendo para nossos dias hoje, não é apóstolo, né? Para nós são os presbíteros, que são quem? Aqueles que lhes impuseram as mãos. Então, voltando para as funções deles, né? Dos diáconos, nós temos aí a arrecadação, fins piedosos, o cuidado dos órfãos das viúvas, a manutenção da ordem e reverência nos lugares, assim como os levitas faziam isso, né? Auxiliavam ali o sacerdote, cuidavam do culto, cuidavam do lugar de adoração. O princípio é trazido também para o novo, que aquilo que os apóstolos não podiam fazer, né? Porque eles tinham que se afadigar realmente na palavra e na oração, os diáconos é quem faziam, porque são pessoas que tiveram a imposição de mãos. Lembra que imposição de mãos, irmãos, é um negócio sério nas Escrituras. Muito sério mesmo, que está sempre ligado a quem tem autoridade para fazer isso. Que são os pastores, no caso os apóstolos, os sacerdotes do Antigo Testamento, né? E agora os apóstolos no Novo e os pastores. É uma coisa muito séria a imposição de mãos. Estou até fazendo um estudo agora recentemente, lendo sobre isso, sobre imposição de mãos, que é uma coisa que a gente tem que vale um estudo só isso daí. Né? A gente deixa para uma outra oportunidade, tá? Mas é algo muito sério, é o que eu posso dizer para você de cara, é que é algo muito sério reservado para algumas pessoas específicas nas Escrituras Sagradas. Essa imposição de mão no sentido de, então, ordenar o indivíduo. Por isso que ele era ordenado, recebia, então, a capacitação da igreja, que é a voz de Deus aqui para nós, é a igreja. Né? Se você pega as Escrituras e também toma a nossa confissão de fé, vai dizer que a igreja que tem essa responsabilidade, inclusive, de ligar e desligar. A linha que divide o pensamento católico romano de ligar e desligar e o pensamento reformado, ele é tênue. É claro que existe um abismo aí, mas a interpretação ali é que vai fazer a diferença, porque parece que é a mesma coisa, mas não é, né? De ligar e desligar. Quem tem autoridade, então, é a igreja de ordenar por meio dos seus supervisores, por meio dos seus presbíteros, a quem, então, a igreja, no Novo Testamento, dá autoridade para isso. E aí, então, ele vai dizer por último, né? Ainda vai falar da manutenção da ordem, da reverência. Os diáconos têm que trabalhar com isso, e isso é forte na igreja presbiteriana. O diácono fica na porta da igreja ali, recebendo os irmãos, mantendo a ordem. Se houver algum barulho, alguém entrar aqui para fazer alguma baderna, não, eles estão ali para cuidar dessa parte. Né? São os homens ali que estão com essa força, quase que, entre aspas, né? Força quase que policial dentro da igreja, né? Evitando a desordem, o barulho. Né? Eles trabalham para que haja, então, uma organização dentro da igreja. E aí ele vai exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus. Né? Na letra D, aí ele vai dizer, então, boa ordem na casa de Deus, fiscalização. Eles vão fiscalizar para que haja uma boa ordem na casa de Deus. Eles vão fazer isso, é claro, depois de... A Constituição vai dizer que eles precisam ter o chamado do Espírito Santo de Deus, um chamado, uma convicção, e precisam ter a aprovação da igreja, que vem depois, é claro, com a ordenação por parte dos presbíteros, a imposição de mãos por parte dos presbíteros. Então, olhando para cá, irmãos, eu fico pensando, quem estaria habilitado para exercer tal função? E aí eu quero tomar aqui 2 exemplos, tá bom? Eu vou ser bem mais sucinto no dia de hoje, mas eu queria tomar aqui 2 exemplos de 2 indivíduos, um que a gente sabe com certeza que ele não era um diácono especificamente. Né? O outro, nós não temos a função dele específica, a Epafrodito, um é Timóteo, o outro é Epafrodito, um é pastor realmente, portanto um presbítero, e o outro, ele é alguém que trabalha na obra. Especificamente, a gente não tem a função dele dada, ainda que a palavra apóstolo esteja aqui quando fala de enviado, falar dele como enviado. Né? Só que a palavra apóstolo ela pode ser traduzida apenas como enviado e aplicada à ideia apenas de alguém que foi enviado, que é isso que significa
a palavra no seu significado mais estrito, né? Ela significa apenas enviado, apóstolo, não no sentido de ser realmente ou fazer parte daquele grupo seleto dos 12 que o Senhor Jesus escolheu, que depois os apóstolos somente que tinham autoridade para completar aquele colégio que foi colégio apostólico que foi desfalcado lá com o pecado de Judas. Então vamos aqui ir mostrando que a igreja tem participação nisso, obviamente, tá? Vamos então para o texto de Filipenses 2, que eu quero aplicar isso aqui, a esses princípios que foram lidos aqui na nossa Constituição, à luz da palavra do nosso Deus para as nossas vidas, fazendo o seguinte questionamento: quais são as qualificações que o indivíduo precisa ter para ser um oficial, para trabalhar na obra de Deus? E aqui, é claro, estou pegando 2 exemplos para trazer esses princípios gerais. Tá? Peguei um específico, ou 2 textos específicos, foi o texto de Atos 6 e o texto de 1 Timóteo capítulo 3, e agora eu vou pegar aqui 2 exemplos que eu creio que são extraordinários, de 2 indivíduos que serviram demais ao reino, e olha por que Paulo escolhe esse indivíduo para trabalhar e que serve como um princípio para nós escolhermos os nossos presbíteros, os nossos diáconos, a liderança da igreja. Vamos lá. Então, a carta aos Filipenses foi escrita por Paulo, num contexto em que próprio Paulo estava passando por grandes dificuldades, mas a despeito das dificuldades pelas quais ele está passando, ele escreve a carta que tem um título, ou que tem como tema principal a alegria. E aí até é estranho, né? Como é que alguém que passa por tanta dificuldade, tanto aperto como Paulo passou, consegue escrever uma carta, então, com alegria, inclusive uma carta para a igreja que ele saúda da seguinte maneira, um texto que eu li nos meus 3 estudos, vou ler hoje para completar as 3 vezes. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então Paulo vai escrever aqui para bispos e diáconos, assim como vai escrever para a igreja toda, saudando então esses irmãos. Olha e quando Paulo vai falar de que tipo de gente ele, que estava passando por dificuldades e queria ver a igreja passar muito bem, porque a igreja também tinha suas dificuldades, inclusive esta igreja aqui era uma igreja, comparando com as demais igrejas, por exemplo, comparando com a igreja de Corinto, que é uma igreja rica, era uma igreja que estava pronta para ajudar Paulo. Inclusive Paulo, o apóstolo Paulo, né, ele chega a elogiar, né, escrevendo aos Coríntios, chega a elogiar a igreja dos Filipenses, os irmãos da Macedônia. Lembrando que essa aqui é a primeira igreja que Paulo funda, né, é a primeira igreja da Europa que Paulo fundou, né? Realmente que ficava na divisão entre o mundo oriental e o mundo ocidental. Paulo, então, é quem planta aquela igreja com aqueles primeiros membros. Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura. Tem também o carcereiro de Filipos, né, os primeiros membros desta igreja. Agora, Paulo, que fundou esta igreja, está distante desta igreja, passando por dificuldades e quer pessoas com qualificações específicas para tratarem desta igreja. Olha que tipo de gente que Paulo, então, para que ele tenha alegria, para fazer a igreja feliz, que tipo de gente, então, ele quer que esteja à frente desse trabalho. Ele diz, então, espero, porém, e aqui Paulo já falou de dificuldades que a igreja estava passando, por problemas, né, a gente deduz que a igreja estava com alguns problemas de inimizade, é por isso que Paulo tem que escrever o capítulo 2 dizendo o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, e Paulo utiliza aqui talvez uma das coisas mais difíceis da gente entender na teologia, que é a humilhação do Redentor, que é como é que ele, sendo Deus, se fez carne, realmente se esvaziou, né? Que ele não deixou de ter a glória, né? Mas realmente ele se humilhou. Mas ele utiliza essa teologia, essa cristologia fantástica, profunda, para tratar de um problema de confusão dentro da igreja. E aí, depois que ele fala que a igreja precisa desenvolver a sua salvação, ele diz, espero, porém, para que eu tenha alegria, para fazer vocês felizes, no Senhor Jesus Cristo, mandar-vos Timóteo.
Então, a pessoa que Paulo queria enviar para os filipenses e que ele acreditava que iria cuidar muito bem daquela igreja era Timóteo. Aí você diz, rapaz, quem é esse camarada aí? Será que tem qualificações suficientes para isso? O que Paulo escreve lá para ele, né, dizendo para ninguém despreze a tua mocidade, né? Parece que ele era meio tímido e enfermo. Parece até que ele não era qualificado. Opa, olha o elogio que Paulo faz para alguém que ele quer que esteja à frente do trabalho na igreja. Então, espero mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado. Ou seja, está passando por dificuldade e quero me sentir animado, com felicidade. Também, tendo conhecimento da vossa situação. Ele queria saber como é que a igreja estava. Agora, o verso 20, olha por as qualificações desse homem. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Irmãos, às vezes a gente vai escolher presbíteros e diáconos e é de chorar, às vezes, a situação, porque é um que não quer, outro é empurrado. Vai exercer de qualquer maneira, ou então a gente não tem critério nenhum para escolher, e o que Paulo diz aqui é o seguinte, eu não tenho outra pessoa que eu tenho sentimento igual a esse indivíduo aqui. Olha o tipo de gente que ele está levantando para cuidar da igreja, para aplicar o princípio da diaconia. Né? O princípio da diaconia, ainda que esse daqui não seja um diácono de ofício, mas exerce a diaconia por ser um cristão e por ser um líder da igreja. E para ser um líder da igreja importante, irmão, Paulo vai dizer que esse indivíduo aqui, ele é único, porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. E diácono precisa ter isso. Cuidar dos interesses dos outros. Ora, como é que ele vai exercer isso aqui que está na nossa Constituição? Né? Arrecadar com fins piedosos. Cuidar dos pobres, doentes e inválidos. Como? Se ele não estiver muito interessado pela dificuldade pela qual o outro está passando. Então, irmãos, há dois tipos de gente, assim, bem forte de maneira geral, né? Aqueles que pensam somente em si e os que aplicam o princípio cristão, que melhor é dar do que receber. Né? E ele já disse que a gente tem que ter o que é do outro como algo, como superior às nossas coisas. Ele já deu esse princípio lá. E é interessante que há um contraste aqui, né, entre o que é dito aqui e o que é dito no versículo 21. Né, o que é dito no versículo 20 e 21 do capítulo 2 e o que é dito no verso 21 do capítulo 1, que diz assim, ó, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Agora, veja aqui, por que Timóteo é ímpar? Porque o verso 21 do capítulo 2 diz o seguinte, pois eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. Paulo diz que o viver é Cristo. E aqui ele diz que tem alguns que buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. Não o reino de Cristo. Para ser um oficial, Paulo diz, eu quero levar alguém, meu irmão, que eu tenho aqui, não tem ninguém igual a ele, que cuide dos vossos interesses, que esteja interessado no reino de Cristo. Por quê? Porque tem um grupo aqui que só olha para ele. Tem um grupo aqui que só consegue se enxergar, que só olha para o seu próprio umbigo. Pois todos eles buscam o que é seu próprio. São mais amigos dos seus prazeres do que amigos de Deus. É que Paulo vai dizer para Timóteo no capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3. Mais amigos dos seus prazeres do que amigos de Deus. Para ser um diácono, precisa estar interessado no povo. Precisa se envolver com o rebanho. Precisa estar pronto para cuidar do corpo de Cristo. O princípio precisa ser aplicado para nós em todo o tempo. Então Paulo diz, para mim o viver é Cristo. Por isso que o morrer é lucro. Né? Tem muita gente que nessa pandemia talvez não possa dizer isso. Para mim morrer hoje é um lucro, porque talvez o viver não seja Cristo. Mas se eu viver, e eu acredito que é o nosso enquanto cristãos, né? Nosso viver é para Cristo, morrer para nós é a coroa da vida, realmente. Por isso que a morte não é problema para nós, para os crentes. Não. Ainda que nós tenhamos medo da morte, porque somos pecadores, frágeis. Mas a morte já não é problema mais para nós. Paulo disse isso, né? Na sua epístola aos Coríntios.
que Cristo matou a morte. A morte, cadê o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e Cristo acabou com isso. De tal maneira que Paulo disse que eu prefiro morrer e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Ele só ficava para servir mais a igreja, que é um princípio de alguém que está pensando no reino de Deus. Então, para desenvolver isso aqui que está sendo dito na Constituição, irmãos, precisa ter esse princípio bíblico muito forte. Né? Verso 22 vai dizer o seguinte, que não somente Paulo, porque você poderia dizer o seguinte, não é porque Paulo gosta de Timóteo, ele está tecendo vários elogios para ele, mas aqui, irmãos, é um princípio também muito forte no versículo 23, que já foi dito aqui, eu já falei, verso 22, que eu já falei para vocês, que é fundamental e que a Constituição vai dizer que a igreja precisa reconhecer que o indivíduo tem qualificações para isso, inclusive é ela que vota. E Paulo vai dizer aqui no verso 22, e vocês conhecem o seu caráter provado. Vocês sabem do que eu estou falando. Eu não estou falando aqui de elogios para uma pessoa que eu gosto particular, mas a igreja reconhece que o indivíduo tem qualificações. Então vai eleger alguém, o indivíduo próprio não pode achar que ele tem qualificações. A igreja aprova. Até eu, para entrar no ministério, qualquer outro pastor, né, para entrar no sagrado ministério, precisa provar, ter o caráter provado, né, pela igreja. Pois serviu ao evangelho. Por que ele tem caráter aprovado? Porque ele serviu ao evangelho junto comigo como um filho ao pai. Eu penso que todo pastor pensa em ter um presbítero assim do seu lado e um diácono, como Paulo tinha Timóteo. Um pastor, filho na fé. Que ele chega a dizer o seguinte, ele serviu ao evangelho, a causa de Cristo, como um filho ao pai, como um filho que está interessado nas mesmas coisas do pai, que está sempre em auxiliando o seu pai. Timóteo tem servido. É essa pessoa aqui que eu quero levar para poder cuidar de vocês, porque eu não tenho outro que cuide tanto dos interesses do reino quanto esse rapaz aqui. É esse tipo de gente que a gente precisa escolher para estar à frente do trabalho. O verso de número 23, ele vai dizer o seguinte, este, com efeito, é quem espera enviar, tão logo tenha visto eu a minha situação. Era a esperança de Paulo, voltar lá e diz o seguinte, assim que eu ver a minha situação, que eu tiver aqui liberdade para isso, né, e a gente sabe que Paulo passou por muitas cadeias realmente, até chegar na cadeia final em Roma, no calabouço, né, porque primeiro ele estava em Roma, mas em uma prisão domiciliar, e na segunda, então, ele realmente não teve mais liberdade. A primeira ele tinha uma certa liberdade, uma prisão domiciliar, a segunda era no calabouço. Realmente, ele não teve mais como retornar daquela situação. Mas Paulo diz o seguinte, é esse aqui que eu quero levar, tão logo eu tenha resolvido a minha situação aqui, com muita felicidade, eu então envio Timóteo para que esteja com vocês. Que tipo de gente nós queremos? Um pastor, então, quer que esteja do seu lado? Que tipo de gente a igreja tem escolhido para estar à frente? Irmãos, veja que o rebanho do Senhor é muito importante. É o reino. Tem muita gente que critica Moisés, que quando Moisés diz o seguinte, Senhor, não, sou pesado de línguas, não, Senhor. Só sabe dizer o seguinte, eita, mas Moisés é teimoso, hein? Mas Moisés sabia o tamanho da tarefa que era libertar Israel. Era cuidar do povo de Deus, irmãos. É uma tarefa muito séria ser um diácono. É uma tarefa muito séria ser um presbítero. É uma tarefa muito séria ser um oficial da igreja. Nós precisamos refletir seriamente sobre isso. Por isso que creio que esses estudos promovidos pelo Conselho têm sido fundamentais e são fundamentais para a edificação da igreja, porque a liderança é que conduz o rebanho um caminho correto, caminho do Senhor. Verso 24 nós vai dizer o seguinte, e estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei ao que ele pensava. Verso 25, julguei todavia, e aqui ele já entra no segundo exemplo, esse bem parecido com um exemplo de um diácono mesmo, Epafrodito. A gente não tem muita informação, que aparece dele está aí no versículo 25, mas, irmãos, eu digo informação de qual é a sua função específica e tal, mas o que é dito de Epafrodito aqui,
Meu Deus, é um padrão para todos os diáconos seguirem, todos os pastores seguirem, todos os presbíteros seguirem. Veja o que é dito aqui de Epafrodito. Julguei, todavia, além de Timóteo, porque alguém diz, não tem mais ninguém bom nesse mundo, não. Depois desses elogios que Paulo fez a Timóteo, ele diz, todavia, contudo, tem gente boa também, tem mais gente aí. Todavia, julguei necessário mandar até vós Epafrodito. E aí vem as qualificações do indivíduo, os elogios que Paulo faz dele. Por um lado, meu irmão. E é assim que um pastor tem que olhar para um diácono. É assim que um presbítero olha para um diácono. É meu irmão. É crente. E a gente sabe que de vez em quando tem um diácono que precisa até de conversão mesmo, né? Que seja irmão. E que não que seja uma destruição, como acontece em alguns casos, que gera confusão dentro da igreja, levanta o conselho, levanta a junta diaconal contra o pastor, e levanta confusão na igreja. Espera aí, esse indivíduo precisa ser um irmão em Cristo, primeiramente. E aqui é um pressuposto básico. Para ser diácono tem que ser crente primeiro. Tem que ser crente primeiro. Então, vai entrar no diaconato, esse homem tem que testemunhar primeiro que se ele é realmente, tem que dar testemunho de que realmente foi convertido, lavado e remido no sangue do Cordeiro de Deus. Depois ele diz que ele é irmão por um lado e por outro lado cooperador. Ele não é um destruidor, ele coopera realmente. Ele diz, olha, se de um lado ele citou Timóteo, que é alguém com aquelas qualificações todas, e do outro ele diz o seguinte, tem outro aqui que tem cooperado. Cooperar é trabalhar junto. O diácono precisa ser um cooperador. Olha, tem que cooperar na arrecadação, cooperar no auxílio aos pobres, coopera com o conselho, coopera com o trabalho pastoral. E Paulo é um pastor, ele diz, é meu cooperador. Quer ser um diácono? Sou um cooperador do reino. Quer eleger um diácono para a igreja? Esse indivíduo tem cooperado com o reino ou tem destruído o reino ainda mais? Tem destruído o reino ainda mais. Ele vai dizer, então, por um lado, cooperador. E mais, companheiro de luta, não é aquele que quando a igreja passa por aperto, ele é o primeiro a dizer, bora cair fora? Bora embora? Não, rapaz, tá um aperto aí, Paulo foi preso. E Paulo diz assim, esse aqui é companheiro de lutas. E realmente o grego aqui está no plural. Ele está acompanhando Paulo nas dificuldades pelas quais Paulo está passando. E o pastor sofre. E um bom diácono é aquele que é um cooperador, um irmão para o pastor, e mais, ele divide lutas, ou na verdade ele vai atrás do pastor para auxiliá-lo em suas lutas, em suas dificuldades. O diácono precisa batalhar as batalhas da igreja. Batalha contra a difamação, que a igreja às vezes entra nisso, englobam a igreja na injúria, são uma das perseguições pelas quais a igreja pode passar. Uma batalha quando o pastor está lá com 1000 coisas para fazer e não tem tempo para assistir realmente à mesa, servir os irmãos, ligar para o necessitado, a junta diaconal está lá ligando para todo mundo, diz, como é que está aí? Está precisando do auxílio pastoral, do aconselhamento? Ligo para o pastor agora. O pastor está passando por um problema, a junta diaconal está lá também para auxiliar, porque o pastor também perde parente, adoece. E a junta diaconal está lá, companheiro de lutas. E até mesmo se o pastor, por perseguição, aconteceu o que aconteceu com o pastor Paulo, for preso, está lá o diaconato lutando do lado do pastor, é companheiro de lutas. É esse tipo de gente que a gente precisa colocar, irmãos, à frente do trabalho do Senhor, para poder desenvolver esse ofício de acordo com as Escrituras Sagradas, com amor a Deus acima de tudo. Aí ele vai dizer assim, companheiro de lutas. E por outro lado, se por um lado ele me serviu, e Paulo estava falando só de servir só a ele, né? Ele estava falando de cuidar, que era um irmão, cooperador dele, companheiro de lutas, mas por outro ele diz que servia a igreja. Mensageiro, vosso mensageiro e vosso auxiliar na minha necessidade. O que acontece? Paulo estava precisando de recursos, e era a igreja de Corinto,
aquela que nunca sustentou Paulo, que Paulo teve que fabricar tendas, que era a coisa que ele fazia, realmente, porque a igreja não lhe sustentava, era a igreja de Filipos, que dava dinheiro, que sustentava Paulo. E sabe quem era? O diácono nessa situação, que recolhia as ofertas da igreja para o auxílio do necessitado, no caso aqui Paulo, o sustento pastoral dele, é Epafrodito. Epafrodito. Então, ele não somente serve o pastor, mas serve a igreja, porque essa é uma tarefa da igreja. No auxílio ao pastor, no cuidado, no zelo, essa é uma tarefa da igreja. E aqui esse homem, então, foi o mensageiro nas necessidades. Então, ele que dava lá as notícias para saber como é que a igreja estava, o que a igreja estava passando, né? Então, vosso mensageiro e vosso auxiliar na minha necessidade. A igreja estava passando por dificuldade. Epafrodito, vai lá, corre. Diz lá para Paulo. Ele não tinha carro. Hoje em dia você pede para um diácono, da WhatsApp. Nós temos uma facilidade. Agora eu fico pensando, irmãos, que muitas vezes, com toda a facilidade, nós não chegamos a ser comparados com esses homens aqui do Novo Testamento que desenvolviam, o Antigo e Novo Testamento que desenvolvia com muita presteza, com muito amor, muita doçura o seu ofício dentro da igreja. Incrível isso. Nós precisamos acordar, né? E o que eu acho mais fantástico é aquilo que Paulo vai dizer agora desse homem. É porque é o seguinte, todos quantos querem viver piedosamente vão sofrer perseguições. Crente adoece, crente passa por dificuldade. Isso não quer dizer que o trabalho acabou. Porque olha o que aconteceu com esse homem aqui, enquanto trabalhava. Verso de número 26. Visto que tinha saudade de todos vós. Interessante, né? Era alguém que era tão apegado à igreja, que tinha saudade da igreja. E Paulo disse, eu vou enviar aí porque... E tudo indica que a igreja queria demais ver, né, pelo que é dito aqui, queria demais ver Epafrodito também, por ser uma pessoa, aquele diácono que ajuda todos. Né? Eu digo, aplicando para nós, né? Fica muito claro que eu não estou dizendo que a função dele é essa, mas que ele desempenhou a diaconia certamente. Mas que era uma pessoa muito benquista pela igreja, muito amada. A igreja amava demais esse indivíduo. E aí o verso de número 26 diz o seguinte, visto que ele tinha saudade de todos vós, ele também amava demais a igreja, e estava angustiado porque ouviste que adoeceu. Quando a igreja sabe que o diácono adoece, a diácono benquisto, né? A igreja diz, meu Deus, agora o diácono, que é a nossa assistência, que é alguém que está ali movimentando tudo, ajudando, ele está doente. Agora não era qualquer doença não, tá? Porque o verso 27 diz o seguinte, que com efeito adoeceu mortalmente. Esse indivíduo aqui passou pelas portas da morte. Portas da morte. E aí ele diz o seguinte, com efeito adoeceu mortalmente, porém se compadeceu, com efeito adoeceu mortalmente, Deus porém se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, porque Paulo queria ter felicidade, a carta da felicidade, né? Não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Você já pensou se esse auxiliar, cooperador, companheiro de luta morre? A igreja sai e sente. É um baque para a igreja muito grande. Aquele diácono lá, que é uma mola motora, né? A mola principal, na verdade, né? Dentro da igreja, que de repente ele falece, a igreja cai. Sente muito. Então Paulo disse, graças a Deus, que esse não morreu. Irmãos, o pastor nunca pode dizer, graças a Deus, se alguém morreu. Jamais, isso é pecado ele dizer isso. Com certeza. Mas, às vezes, o pastor fica quase que dizendo, rapaz, foi um alívio. Mais uma vez eu estou dizendo, isso é pecado quando o pastor diz isso. Mas fica aquela briga, pastor, diácono. São cooperadores, assim como o pastor precisa ter as qualificações aqui de Timóteo, que ele tem que ser o melhor para a igreja. O diácono, quem está servindo, precisa também se encaixar
para exercer essas qualificações aqui. Exercer essas funções, na verdade, com essas qualificações. E aí, então, ele vai dizer no verso de número 27, que foi com tristeza sobre tristeza, né? E o verso 28 vai dizer, por isso, tanto mais me apresso em quê? Mandá-lo. É esse aqui que eu quero enviar. Eu já disse para vocês que a ideia de apóstolo é enviado, né? Para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu não... o tema da carta é alegria, né? E eu tenha menos tristeza. Então, Paulo quer alegria, está falando da carta da alegria, quer alegria para a igreja, ele disse, graças a Deus que esse cara não morreu, porque se ele morre, aí é tristeza para a igreja. Para mim e para vocês. Esse é o tipo de gente que Deus quer trabalhando na sua obra. E o verso 29 vai dizer o seguinte, recebei-o, pois no Senhor, com toda alegria. Agora, um papel da igreja que deve ser, tá? Paulo vai exortar que a igreja precisa, e a alegria se repete demais aqui na carta, né? Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos. Ele está falando de alegria todo o tempo. E aqui ele vai dizer o seguinte, recebei, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse. Receber esse tipo de gente com alegria, tá? De um lado, ele exige que o diácono tenha aquelas funções. Ele exige que se desenvolva um ofício dentro da igreja com essas qualificações, que o indivíduo precisa ter isso aqui. Mas a igreja precisa reconhecer, precisa honrar sempre a homens como esse. Tem gente que não sabe respeitar pastor, presbítero, diácono. Paulo vai dizer o seguinte, respeite Timóteo, viu? Respeite Timóteo. Respeite Epafrodito. Esses homens são servos de Deus. Honrai sempre a homens como esses. E a igreja precisa honrar de diversas maneiras. E de diversas maneiras a igreja precisa honrar. Né? Você tem diversos modos de honrar uma pessoa que está trabalhando aí, elogios, né? Realmente. E eu creio que as igrejas são bondosas com os pastores também. Né? Graças a Deus, sabem elogiar com os diáconos. O dia do diácono, né, está aí honrando, não somente no dia do diácono, né, mas lembram-se deles também. Isso é importante. E o verso 30, finalizando, para a gente encerrar, né, diz o seguinte, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte. Por causa de quê? Da obra de Cristo. Quem foi que mais serviu na face da terra? Foi Cristo. E por causa da obra de Cristo, ele se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Esse princípio aqui eu só vejo em Cristo. Eu digo como origem, tá? Que aí todo aquele que imita Cristo vai ter. Todo aquele que imita Cristo vai ter. E o diácono precisa ser um imitador de Cristo. Diz que ele, ainda que ele tenha passado pelas portas da morte, e isto, irmãos, possivelmente então uma tarefa, porque ele fez isso por amor a Cristo. Eu fico pensando, irmãos, não é fácil não isso aqui. Porque numa pandemia mesmo dessa daqui, muitas vezes nós temos a nossa vida colocada em risco para ajudar o próximo. Não é fácil não. E Paulo vai dizer que, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte. É difícil encontrar alguém desse jeito aqui. Por isso que eu disse que aqui são 2 padrões. Com Paulo, né, 3. E porque eu vou mostrar aqui, né, encerrando então, mostrando que Cristo Jesus é o padrão por excelência. Porque quem foi que deu a vida pelo reino? Foi o rei. Na teologia a gente diz que Cristo, na teologia sistemática a gente diz que Cristo tem dois reinados. Isso a gente deduz das Escrituras, obviamente. O reinado de poder, ele como segunda pessoa da Trindade sempre teve. Ele sempre teve. Por que ele pode dizer, né? Está desde o princípio. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus.
Porque ele é a segunda pessoa da Trindade que sempre foi Deus. Sempre teve poder. Sempre teve. Então é reinado de poder. Então Cristo reina sobre tudo. Ele poderia dizer, acalma-te mar. Ele poderia andar sobre as águas. Ele reina sobre tudo. Agora tem um segundo reinado de Cristo, que é o reinado que ele comprou com seu sangue. Ele não teve desde sempre. Porque ele tem desde sempre sobre tudo. Mas você e a mim, ele comprou, lavou e remiu com seu próprio sangue. A gente chama de reinado de graça. Então, reinado de poder, ele sempre teve. Reinado de graça, ele conquistou. Quando ele veio aqui, ele morreu por mim e por você. Ele restaurou a mim e você, depois de ter morrido, entregue a sua vida. Então, por que Cristo exige isso de nós? Por que esse indivíduo aqui fez isso? Porque o seu Senhor fez por ele. Ele deu a sua vida pelo reino. Então, Cristo foi aquele que pegou todo o reinado de poder e administrou no reinado de graça. Ou seja, ele está exigindo uma coisa para mim e para você que ele mesmo fez, irmãos. No fim das contas, Timóteo, Paulo e Epafrodito são apenas imitadores de Cristo. Como Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Não são homens que são padrões para nós por si mesmos. São homens que imitam a Cristo. Aquilo que nosso Redentor fez. Sabe quando é que nós vamos ter diáconos desse jeito aqui exercendo o diaconato? Com seriedade, sempre. Quando é que nós temos isso? É que vamos ter? Eu acredito que nós temos quando nós temos homens que imitam isso aqui. Imitam Cristo. Não tinha outro. Deus não tinha outro a quem enviar. Ele não enviou qualquer um. Ele enviou o seu Filho. Olhou do céu o Senhor e viu que não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. O salmista vai dizer que Deus olhou e disse que não havia nenhum justo, nenhum sequer. Todos eram insensatos. Todos. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Quem era insensato? Ele vai dizer, todos são insensatos. Todos. Existem ateus teóricos e ateus práticos. Aqueles que dizem que Deus não existe. E aqueles também que dizem que Deus existe, mas vivem como se Deus não existisse. Somos todos, sem Cristo, inúteis. Mas com Cristo nós podemos exercer não somente estas funções, mas aquilo que é exigido de maneira geral de nós. Bom, irmãos, eu queria dizer que uma outra oportunidade, talvez eu trabalhe aqui outros princípios que são muito importantes, que é na ordenação, né, do diácono. São feitas algumas perguntas para ele no final, e outra oportunidade a gente desenvolve, o pastor disse que teremos uma oportunidade de fazer isso presencial, e sabe então, presencialmente a gente possa desenvolver esses princípios também, que são muito importantes. Espero que tenha sido proveitoso para você, para mim foi, estar aqui com os irmãos. Eu espero que Deus te abençoe ricamente. Você que é diácono, você que é presbítero, você que é pastor, que Deus te encha do conhecimento de Cristo para que você possa desenvolver a sua tarefa enquanto servo do Senhor cada vez mais segundo as Escrituras. Vamos orar pedindo a Deus a sua misericórdia e a sua graça. Senhor Deus, muito obrigado pela tua misericórdia e graça, Senhor. Obrigado pelo privilégio de estar aqui com os meus irmãos da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro. Peço que o Senhor abençoe a cada um dos membros desta igreja. Em especial, eu rogo pelos presbíteros e pelos diáconos, pelos oficiais desta igreja. O Senhor venha fortalecê-los para que possam desempenhar bem a sua tarefa. E nós, enquanto cristãos, possamos, ó Pai, também desenvolver bem e orar pelos nossos presbíteros e diáconos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e até mais.